Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Falando com esta tarde com António Sousa, 61 anos, médico de medicina interna no Hospital Espírito Santo de Évora. Foi eleito, se calhar nem aqui o presidente que está ao meu lado se recorda disto, em maio de 2014. Dia 19. Exatamente, vai para 8 anos, portanto fará este ano 8 anos. À parte de Paulo Jaleco, por exemplo, que é o dirigente com mais tempo consecutivo, o presidente António Sousa se calhar deverá ser o segundo, porque já tinha lá estado, mas não como presidente. Médico antes do clube, exerce também essa profissão, mas antes de ser presidente foi médico também no clube, e recebe o clube nesse mês de 2014, portanto vamos a caminho da década, a equipa no Distrital. Está um ano no Distrital, sobe com Jorge Vicente ao Campeonato de Portugal, mas nunca, viva boa tarde, nunca o presidente tinha estado, pelo menos nos últimos anos não me recordo, o clube 3 anos consecutivos neste Campeonato Nacional. Ora, boa tarde. Muito obrigado à Rádio Diana pelo convite que me fez, a mim. Obrigado em meu nome, obrigado obviamente em nome do Juventude Sport Clube. E isso é verdade, vai fazer 8 anos, daqui a poucos dias, dia 19, que fui eleito para o cargo que muito honrosamente ocupo e um espírito de serviço ao clube e à cidade. É como diz, subimos nesse ano e depois descemos. Fizemos uma primeira volta muito boa, depois houve aquela rábula do corte dos pontos para metade, em que o Reguengo estava ainda em primeiro lugar, salvo erro, acabou em último, o Atlético, e a equipa que estava em último acabou em primeiro, o Pinhal Novo, na altura, o Pinhal Novense, em que recauchutaram as equipas ali da zona de Lisboa com facilidade e com outros meios e o acesso a outros futebolistas, e o Juventude depois começou a fazer um bocadinho de marcha atrás e acabou descendo para os distritais nessa altura. E pronto, e desta vez acho que aprendemos com o que aconteceu e como descer de divisão, enfim, se tiver que ser, o clube não morre, não é? Agora, não é pelo menos, sem qualquer desprimor, as equipas estão no distrital, que são emblemas amigos e que nós conhecemos todos e respeitamos. De qualquer maneira, eu acho que, atendendo à história, à tradição desportiva do Juventude, o lugar dele tem que ambicionar mais. Campeonato de Portugal, enfim, onde já está e vai estar pela terceira época consecutiva. Que eu penso este ano com este modelo mais difícil, porque esta história de chegar à segunda fase e repartir uns pontos, ou melhor, não repartiram pontos, todas as equipas começaram com 0, mas os clubes também sabiam, porque desde o início havia esses regulamentos da Federação. Houve clubes, enfim, que terminaram com quase 30 pontos e desceram de divisão, o caso do Loltano e outros clubes a norte também. O que é que lhe pareceu? Os clubes não deveriam ter logo de início ter manifestado esse desagrado com a Federação? Sim, nós não emitimos na altura nenhuma opinião, porque também não vimos que alternativas existiam, não é? Havia aquela proposta. Não sei se houve... Foram confrontados já com factos, não é? Não. Normalmente os regulamentos estão para consulta durante um mês, não é? Pronto, a Federação faz isso com transparência. Portanto, não houve aqui nenhum engano. Ninguém foi enganado. Não, ninguém foi enganado. E em algumas situações já aconteceu, a época passada, darmos acho que duas sugestões a propósito de coisas, mas não a propósito disto. Era assim, quer dizer, também não sei se, por exemplo, o que eu acho que é errado, já é injusto. Nós tínhamos 25 pontos e de repente temos 0. Outras equipas tinham menos que nós e também tiveram 0 e corremos um risco grande, não é? Veja, o Loltano só tinha 4 jogos, correu mal o primeiro e uma equipa que lutou para subir e que tinha 5 pontos mais que nós, tinha 30 pontos e acabou por descer. Acho que
ele deve levar alguém a refletir se isso se foi justo, não é? Se calhar não foi. Mas pronto, é a realidade, estavam lá aqueles regulamentos, são aqueles regulamentos que a gente tem que respeitar. Agora, também a sequência de jogos podia ser, agora no sorteio, tivemos uma palavra a dizer, preferimos os 2 jogos em casa no arranque, também havia algum risco, se corresse bem era muito bom, se não corresse bem, então, ficámos aflitos, não é? Assim como tudo na vida, há sempre riscos com as decisões que a gente toma, e aqui neste caso correu bem. Tivemos 2 jogos em casa, enfim, tivemos ali também algum prejuízo de alguma paragem de um mês quase, porque a última jornada era com o Pinhal Novense, que entretanto tinha desistido, tivemos quase um mês parado, sem competição adequada, e no primeiro jogo as coisas não andaram assim tão bem, apesar de termos ganho, mas pronto, de qualquer maneira, o que é certo é que as coisas no final bateram certo e mostramos que se acabámos em 4º lugar, a série de 10 não foi por acaso, porque esta acabámos em E primeiro. notou-se durante a época maior proximidade entre os adeptos e a equipa. Sente que há essa afetividade, há essa aproximação que não houve nos últimos anos, quando a equipa precisava e houve algum afastamento, não direi da cidade, mas dos adeptos, se calhar não estavam tão próximos da equipa. Ora bem, o que eu acho é que Isso também ajuda, não é? o ano passado já tinha havido, especialmente na parte final, naquela ponta final que foi completamente histórica, que nós estamos completamente com a corda na garganta e conseguimos recuperar e salvar-nos, não é? Nos últimos 6 jogos. Bem dizer, a verdade siga nos últimos 5, porque nessa sequência o primeiro jogo até perdemos em Olhão. E já aí as pessoas se entusiasmaram, porque penso que havia também algum conformismo, enfim, tínhamos vindo, aquilo é outro campeonato, se calhar vamos descer, não estamos preparados, aquele fatalismo que também nos mina às vezes aqui no Alentejo. E o que é certo é que as pessoas ficaram entusiasmadas com aquela fantástica recuperação e este ano acompanharam-nos, até porque, repara, o ano passado não podia haver grande proximidade por uma razão, porque o ano passado não havia público nos estádios. Havia já uma grande proximidade no ano da subida, não é? Mas o ano passado, na época transata... Eu refiro-me aos anos anteriores, quando tomou conta do clube. Exato. Pronto, e houve aquelas descidas. Sim. Este ano notou-se, aliás, a dinâmica que os adeptos conferiram, sempre com boas casas, acompanhando de perto a equipa, não só no dia do jogo, mas fora enfim, na vida dos próprios jogadores, dos próprios meios de comunicação em que o clube vai emitindo, e nota-se uma grande proximidade e um grande carinho e identificação com a equipa técnica, que tem um papel fundamental, dada a sua capacidade de estar próxima também do adepto, da sua humildade, a sua capacidade de trabalho, a sua abnegação, o seu amor ao clube, que muito cedo. O sucesso também passou por aí, o acerto do treinador, até porque sim, agora antes do campeonato terminar já foi renovado, portanto há essa confiança. O sucesso passa sempre por uma série de coisas, não é? Precisamos ter bons intérpretes enfim, do que vai acontecer, um bom guião, e depois esperamos que saiam as coisas em conformidade com as coisas boas que a gente preparou. Isto é, nós temos que ter uma boa equipa técnica que seja competente, que se identifique com o clube, com os objetivos do clube, que conheça as limitações que o clube tem, mas como disse uma vez precisamente em Olhão, o Mister João Nívia, ele disse para os jogadores, porque o Olhanense um clube na altura com mais disponibilidade financeira, e disse, nunca um pote de ouro ganhou um jogo de futebol, portanto vamos tentar ganhar o jogo. E aqui é a mesma coisa, é evidente que o dinheiro ajuda, as disponibilidades financeiras ajudam, como é evidente, mas não são elas que fazem ganhar os jogos. Mas ajudam. O clube respira essa saúde financeira ainda. Não. Os jogadores não se queixam que não têm ordenados em atraso, pelo menos não. Sim, não se queixam eles, mas queixo meu. Há dificuldades ainda, não é? Ainda há dificuldades. A gente herdou
não vale a pena falar nisso, andaram lá, mas ainda temos um serviço de dívida para com o banco que nos apoiou, a Caixa Agrícola, que nós estamos muito gratos. Ainda temos esse serviço de dívida, porque, enfim, temos pago gradualmente, não houve qualquer alienação de património, nem qualquer receita extra que permita, assim, num golpe de asa, resolver o problema. Tem sido sempre com bastante esforço. Tem sido, reparo que também no meio destes anos, aí há 4 anos colocámos um novo sintético, que nos custou, de esforço do próprio clube, cerca de 70 mil euros, foram pagos aos poucos, porque a gente recebeu 33.333 euros da Federação. A Câmara Municipal ajudou-nos em algumas obras de terraplanagem e tal, mas o esforço restante foi do clube. E ainda hoje nem sei bem como é que a gente conseguiu fazer tanto, mas enfim. Mas o que é certo é que foi tudo pago, até o último cêntimo, pontualmente com algum atraso, sem dúvida. A gente já sabe como é que estas coisas são, às vezes o problema... O que caracteriza este clube também, não é? Sim, Já sim. quando foi a construção do pavilhão. Sim, portanto... tentar... E hoje, por acaso, faz 3 anos que pusemos o piso novo no pavilhão, exatamente. 3 anos que mostram que é com bons investimentos. Repara, este investimento no pavilhão foi cerca de 36, 37 mil euros. Uma parte do PRID, uma candidatura que nós fizemos, um concurso do IPDJ, uma parte com auxílio da Câmara e uma parte nossa. Pronto, ainda estávamos ali a acabar de pagar o sintético. Pronto, custou-nos um bocado, mas não podíamos virar a costas a uma oportunidade que era o PRID, enfim, pronto. E o que é certo é que o pavilhão, o piso está lá, o outro era impraticável para alguns desportos, enfim, que nem vale a pena entrar aqui em grandes pormenores, só permitia no meio jogar o voleibol, uma das razões da nossa escolha logo pelo voleibol, até porque também fazia falta à cidade e havia entusiasmo pela modalidade, mas enfim. E entretanto, o que está à vista é que logo que o piso ganhou condições, surgiu o futsal, e o futsal é um caso de sucesso, não é? Neste momento temos mais de 80 atletas de futsal. Ainda hoje estive a falar com o colega de direção, o Nelson Jarreta, a quem o clube muito deve, e ao Sérgio Cartacho nesta secção, e ele mesmo me contou. Ainda ontem foram-se apresentar ao clube 4 miúdos que querem para o ano, aliás vão começar este ano a trabalhar lá, e querem pertencer na próxima época às equipas, etc. Pronto, há um entusiasmo, porquê? Porque o clube em 3, até mais cedo que nós planeamos, o clube chegou, no fundo, dos 5 campeonatos em disputa, conseguimos 3. Já lá vamos ao futsal. Ok. Presidente, só aqui para enquadrar, quem nos está a ouvir, esta época custou quanto? Mais de 100 mil euros no futebol. A gente não vamos... É que não havendo investidores, as pessoas perguntam, quem nos está a ouvir, Sim. pergunta, afinal, onde é que os clubes vão dinheiro? Porque só as casas, mesmo tendo boas casas, não chega a receita para fazer face às despesas, não é? Policiamento, federação, a receita dos jogos, porque o clube não recebe nada por exemplo, do Canal 11, não é? Da federação. Não. As transmissões do ano passado eram gratuitas. Não receberam nada. Não recebemos nada. Não recebem nada. Não, se recebemos da taça Nem de têm Portugal, nenhuma garantia de vir a receber nos próximos tempos. Não há nada a falar. Mesmo o Canal 11 não paga sequer à Liga 3. Onde é que o clube não vende investidores? Não acha que está na hora... Não havendo investidores, nem vão haver investidores. Se é uma SAD que está aqui em causa, subjacente à pergunta, o clube é avesso a isso. Até porque é assim, neste momento nem os investidores começam a estar muito entusiasmados pelas SADs em Portugal. As SADs não são soluções de sucesso como nós vemos, e não vale a pena até por... Algumas, há outras são. Sim, algumas mas são. você se instalar 80 SADs não pode ter 80 casos de sucesso. Tem 2 ou 3 e os outros, ao fim de 3 ou 4 anos, fartam-se. Gastaram lá 2 ou 3 milhões de euros. E isso é que é a realidade. Aliás, o Presidente já o disse numa Assembleia, portanto é contra isso. Sou contra. Nunca fui... Sairá no momento em que isso for aprovado, não é? Sim. Isso é tranquilo, porque é assim, eu acho que a SAD descaracteriza o clube, condiciona o clube, porque repara, é assim, vamos fazer uma SAD em que temos só 51% ou 40%, não sei o quê. Basta dizer assim, olha, o orçamento do próximo ano são 400 mil euros.
A gente tem 49%, vocês 51%. Então, Mas há algumas onde há casos em Portugal onde os presidentes também são o presidente da SAD, é ao mesmo tempo o presidente do clube, portanto, e o clube mas teria todo o capital, ou a maioria, né, do capital, sim, mas então não aí, funciona. então aí serve. Há outras soluções de parceria que são para investidores mais avisados, são soluções mais adequadas, porque se gasta muito menos, promove-se com mais facilidade. Coloco-lhe a pergunta Sim. noutro âmbito e de outro ponto de vista. Então, como é que o clube pode angariar receitas com outra forma? Ou seja, as empresas, não está na hora das empresas em Évora, sendo Sim. Évora a cidade que é, agora é candidata à capital europeia da cultura, enfim, é uma cidade próxima da capital, com mais empresas, até no ramo industrial. Não está na hora dos clubes se virarem para as empresas, ou as empresas deixarem de estar de costas viradas, né, para os clubes? Olha, o clube neste momento tem parcerias com várias instituições, mas só para, por exemplo, há instituições de. Estou a dizer, por exemplo, já tivemos um protocolo com a universidade, mas há 2 ou 3 anos deixámos de ter. 2 anos, acho eu. Não faz muito sentido, com 7.000 e tal estudantes, um clube tão representativo quanto o Juventude, não ter um protocolo com a universidade. De facto, não temos. E quando nos pedem uma outra coisa é assim avulso. Pronto, acho que isso devia estar enquadrado no protocolo, mas eles sabem, eles é que, enfim, com 7.500 estudantes ou 8.000 que a universidade tem, faz muito sentido. Já tivemos um protocolo, por exemplo, com uma escola profissional de referência, é a PRAL, também faria muito sentido nas tecnologias, de transmissões de jogos, coisas. Mas esse protocolo caiu há 6 anos, ou o que é que foi, nunca foi renovado, enfim, pronto. Há de facto uma. A cidade é a cidade que é, um bocadinho de costas viradas para. Iria dizer para muita coisa, e para o desporto em particular e para o futebol ainda mais. Fruto de, enfim, podia aqui explicar, mas são análises um Mas o bocado. clube tem ido ao encontro dessas empresas? Tem. Eu acho que, não, das empresas, não, o clube tem ido ao encontro, eu acho que é assim, quando o clube consegue galvanizar, encher pavilhões, entusiasmar as pessoas e mostrar trabalho, o clube faz o seu papel. E nota cá feedback ou não das empresas? Tem havido esse feedback? Não tem. Basta dizer que na nossa camisola temos o Centro Comercial de Badajoz. Acho que isso há 2 anos consecutivos. Isto é, o Centro Comercial de Badajoz encontra valor nas camisolas do Juventude e, por exemplo, empresas, enfim, aqui da zona podem não encontrar, mas de qualquer maneira temos tido sempre, há vários anos, apoio, por exemplo, da Adega Cooperativa do Redondo, mais uma vez da Caixa Agrícola, e agora também andamos à procura até porque a Federação deu mais espaços na própria camisola, mas eu acho que as empresas em Évora apoiam um pouco porque também o tecido empresarial, ou são grandes empresas externas a Évora, que empregam centenas de pessoas, mas que de facto nem sabem o que é o Juventude, se calhar, ou enfim, quem está a dirigi-las vem de outros quadrantes, de outros países, e sabem lá quais são os clubes ou as instituições culturais da cidade, e têm muito pouca relação, de facto, com o tecido social da Há cidade. necessidade dessa maior envolvência, não é? Mas é Dos clubes evidente. também com as empresas. Exato, portanto o que é certo é que nós temos, apesar de tudo, não nos podemos queixar, porque temos ido ao encontro, temos, por exemplo, um grande apoio também da Matscar, da Fundação Eugênio de Almeida, da McDonald's, pronto, estou aqui a fazer publicidade, mas pronto, estou também a vender de alguns restaurantes, enfim, e de várias empresas de renome. Mas é insuficiente, não é? Para É aquilo insuficiente, que o clube precisaria. ajuda bastante, Ajuda, mas é ajuda insuficiente. bastante, mas é E insuficiente. aquela almofada, Presidente, aquela almofada para que o clube tinha, ou ainda tem, creio que ainda tem, do terreno que esteve para venda para a Santa Casa, como é que isso está? Eram 500 mil euros, é uma almofada, é o tal pote de ouro que falava há pouco, que não foi preciso mexer. Não é nem a almofada nem a pote de ouro. Eu acho que é assim, é um terreno que lá está, deixá-lo estar, tem um valor, há de ser superior a esse que referiu, nem Que o vou clube ainda comentar. não precisou de lhe mexer, não é? De vender. Sim, não precisou, e venderá se tiver alguma, isto é como um jogador, se tiver uma oferta, enfim, que os sócios considerem, digamos,
irrecusável, ainda não foi o caso, portanto, provavelmente poderá ser vendido, não há qualquer perspectiva neste sentido, nem estamos dependentes do terreno para coisíssima nenhuma, da venda do terreno, neste caso. Mas foi a Santa Casa que desistiu? Não, os sócios não se entusiasmaram, lembra-se, foi no verão passado. Não se entusiasmaram, havia divisão, uns achavam que era prematuro, enfim, também provavelmente o valor não consideraram adequado, e, portanto temos tido outras abordagens, mas estamos tranquilos assim, como viu, fizemos o campeonato e nas várias frentes o clube progrediu sem necessidade de fazer venda ou alienar o que é que seja, não está no nosso ADN alienar património, nem estará. E não está no nosso ADN alienar a nossa história ou a nossa questão das SADs e essas coisas assim. Aliás, o Presidente foi muito claro, eu recordo-me de uma Assembleia, creio que há pouco mais de um ano, no inverno de 2020, salvo erro, onde foi muito claro com os sócios e disse, portanto, em relação ao novo estádio, se não aprovassem, chegou a uma altura em que se não aprovassem que aquilo andasse, colocava mesmo um lugar à disposição. Não, sim, porque é assim, foi há um ano, sensivelmente há um ano. Mais de um ano. Sim, há pouco, menos até de um ano. Foi em julho, salvo erro, porque tinha havido o Covid, ainda há, mas pronto, estamos a falar disso. Isso é a tal característica que um dos seus amigos me dizia que é teimoso. E obcecado também pelo clube. Não. Teimoso, exigente e obcecado pelo clube. Não, foi mas como um dos seus amigos o definiu. Não. É obcecado pela juventude. Teimoso sou. Isso é positivo. É assim, isto para mim é uma tarefa que faço pro bono, até colocando o meu tempo, que é uma coisa muito preciosa, prejudicando outras tarefas que eu gostaria de fazer, o meu descanso e também a minha família, e colocando algum dinheiro que também, mas que me dá um grande prazer e me gratifica muito, porque se eu sair para a semana, o clube está muito melhor do que quando. Esse é que era o meu dever. Está muito melhor porque temos uma dívida pequena, relativamente pequena, mas controlada. Temos as infraestruturas, temos um estádio que vai avançar, temos as modalidades e temos um bom nome, penso eu, na praça, no sentido que somos gente de bem, cumpridora, eventualmente numa outra situação nos atrasamos, porque temos problemas de tesouraria acima, não temos nenhum problema estrutural financeiro. Mas o estádio era mesmo importante. O estádio era importante. Por isso é que colocou o lugar à disposição naquela altura. Porque eu tive aquela noção que se continuássemos ali, porque se tinha arrastado demasiado tempo com a questão do Covid e que nós não estávamos à espera quando lançámos a questão do estádio. Mais 3 anos, não é? Que foi lançada a primeira vez, que começou a ser falado até o estádio. Sim. E havia aquela sensação que havia alguma fragilidade, e não lhe vou dizer exatamente os contornos do porquê dessa fragilidade, mas que aquilo tanto poderia cair para o lado do estádio como deixar de haver estádio. E eu acho que a gente tinha que se apressar e definir-se rapidamente. Aliás, às tantas enrolamos em discussões de pormenores. Chegou a estar à beira do precipício, ou seja, não haver estádio. Eu não diria isso, mas eu acho que há um momento para tudo. Há um momento para se discutir e que deve ser discutido, há um momento para se encontrar consensos. Nos consensos são isso, não são unanimidades nem unicidades, em que se calhar há pessoas que diziam, mas eu era a favor de ter o balneário daquele lado, ou outro assim, ou outro assado, não sei o quê. Mas isso são pormenores. Quando a gente vê o que está em causa e vê a coisa maior, que é o estádio, a renovação. Repare, se o clube quiser subir, ou tiver hipótese de subir para uma Liga 3, o Sancho Miranda não serve para nada. O clube tem que desistir da posição desportiva e nem sequer pode ir jogar como joga o Oliveira do Hospital, que joga na Tábua, no estádio da Tábua, porque não tem estádio. Ou o Cova da Piedade, na Malveira. Ou o Cova da Piedade, na Malveira. Oriental Dragon, onde calha. Portanto, era um passo decisivo, na sua opinião, o estádio para mais o próximo clube avançar. Era Setúbal. Era um passo decisivo para o clube avançar. E para se modernizar. Mas porquê é que houve tantos atrasos, que as pessoas começaram a duvidar agora meio eu acho que grande parte foi o Covid. Mas depois... antes já da Covid, doutor, eu recordo-me que em novembro, dezembro de 2019, portanto, antes da pandemia,
começou a ser falado, o estádio. Porquê é que atrasou? Houve, enfim, Não, forças externas, digamos não, assim, não houve, que impediram? Houve algum bloqueio? não houve nenhum bloqueio, nem dentro, nem fora. Repara, é a construção de um estádio, não é provavelmente a construção de um balneário, nem é ali fazer umas obras não sei onde, tá a ver? Ou mesmo dar ali uma renovação no pavilhão, como nós também pretendemos agora nos próximos tempos. É a construção de um estádio de raiz. Tem várias implicações em vários domínios, não é só a localização, a arquitetura, onde é que ficam as camadas jovens. O estádio de início, nos primeiros meses, foi pensado onde está agora o sintético, porque a loja que vai ficar em direito de superfície ficaria a dar para a estrada e ali ficaria. Mas depois tentou-se arranjar uma melhor solução porque ficaria muito escondido. A Câmara também achou que o estádio, depois haveria de ser também uma referência na cidade, fica muito escondido. Tínhamos depois dificuldade em colocar a formação. Eu acho que a solução, aos poucos, foi-se encontrando aquilo que é uma solução perfeita. O estádio num lugar de fácil acesso, um lugar lógico, não é aquelas em Portugal as coisas como muitas vezes não são feitas com planeamento, aparecem estádios em sítios que não deviam lá estar e coisas assim do género. O estádio ficará num local em que é suposto ficar ali também uma zona, vai ficar uma zona desportiva com umas instalações da Associação de Futebol de Évora. Mas não será um estádio municipal, é um estádio do É um Juventude. estádio do Juventude, é o estádio que é do Juventude Sport Clube, Com o nome de Santos Santos Miranda. é o nome do estádio, é o estádio do Juventude Sport Clube, mas é um estádio que serve a cidade que este não serve, num certo sentido. Permite espetáculos, para já, os espetáculos que o Juventude consiga lá trazer, se o Juventude tiver progresso nos seus campeonatos e conseguir subir. É evidente, ainda agora lhe estava a comentar, que daqui a pouco mais de uma semana, não no próximo fim de semana, mas no outro, vamos ter a Final Four do voleibol. Isto é, vem uma equipa dos Açores, uma equipa da Madeira e uma equipa do norte do país, do concelho de Famalicão. Vem aqui para Évora 3 dias. É evidente que equipas e acompanhantes vão ficar alojadas, têm que comer aqui em Évora, vão ficar... Jogos que serão no pavilhão da Juventude. Sim, no pavilhão da Juventude. Isto é, o desporto também faz mexer aqui a economia. Eu acho que às vezes as pessoas não reparam isso quando E a autarquia, tem reparado nisso ou não? Tenho que perguntar à autarquia, mas eu não sei o que é que a autarquia pensa. Eu acho que é assim, em relação a... Nunca sentiu que houvesse forças de bloqueio, vamos chamar-lhe assim, não. em relação ao presidente do Juventude defender uma cor política e a Câmara estar contra a cor? Isso nunca houve, não? Não. Toda a gente sabe o partido em que eu sou afiliado, mas muitas vezes as minhas opiniões políticas às vezes também são um bocadinho dissonantes com o próprio partido, disso, não é? Pronto. Haver algum atraso devido a estas divergências? Não. Ouça, tivemos sempre uma unanimidade que foi desde o Bloco de Esquerda até ao CDS, ao PS, isto é, as forças políticas aqui em Évora, e tem que lhe tirar o chapéu e fazer essa justiça, nunca criaram qualquer entrave e perceberam claramente que é um projeto sério. O projeto do estádio é um projeto que não move qualquer dinheiro, isto é entrega o estádio, entrega a obra, não há dinheiro para aqui, dinheiro para lá, não. É um projeto que tem um parceiro credível, que é só o terceiro maior grupo mundial de distribuição, que é o Lidl. O outro parceiro, obviamente credível, que é a Câmara Municipal, que é eleita pelos munícipes, e o outro parceiro, obviamente, que é o Juventude. Portanto, foi sempre um projeto transparente, até da primeira vez que explicámos aos nossos sócios, e houve muitas perguntas, fizemos uma sessão completamente extraordinária e outra ordinária para aprovar a primeira, digamos, o lançamento do projeto e a autorização da gente continuar com aqueles contactos todos. As pessoas, curiosamente, os sócios que aderiram mais e que mais entusiasmados neste sentido, porque era uma bomba que caía ali, não é? Num certo sentido, com surpresa, foram os sócios mais antigos, os sócios mais velhos, digamos assim. Porque pode hoje dizer aqui que não... que este ano, a próxima época, vai ser mesmo a última no Santos de Miranda. Eu acho que sim, se não houver mais nada, se não houver nenhuma catástrofe, se não houver... É assim, neste momento nós temos sido bastante metódicos
e não deixando, o estádio vai ter condições, vai ter um museu, vai ter um restaurante, um ginásio, vai ter 4 balneários, enfim, por exemplo, do Rio Ave não tem, não é? E agora, digamos, vai estar programado para 5.000 pessoas. Só Estádio que feito, chave na mão e chave ainda na a mão, receber dinheiro ao fim do ano, portanto, chave na mão, não é qualquer clube. a chave na mão e é assim, o estádio vai ter essas condições todas, vai ser projetado para 5.000 lugares, cuja primeira fase é 3.000 e não é um estádio de 3.000 com possibilidade de 5.000. Há aqui uma nuance, isto é, o estádio já, digamos, aquela intenção à partida de vir a ser um estádio de 5.000 lugares e vai ser projetado para os 5.000 lugares. Vai ser EU, até tivemos esse cuidado e acho que foi notório essa preocupação estética e de estar o estádio aberto para num jogo noturno para ver a Acrópole da nossa cidade iluminada num jogo de transmissão noturna, O por que é que exemplo, uma falta seleção. acertar, doutor, para começarem as obras? Então, agora falta só este último documento, enfim, um relatório do grupo, portanto, do júri, desculpe, que é o relatório preliminar. Nós agora vamos ter que nos pronunciar e vamos ter que nos pronunciar até ao final da semana. Pronto, depois de nos pronunciarmos até ao final da semana, esse relatório deixará de ser preliminar e passará a ser definitivo, em princípio. E, portanto, irá depois a reunião de Câmara e, a partir daí, eu creio que não demorará mais 2 a 3 semanas até o Lidl e a construtora que está associada começarem a entregar os projetos, não só do estádio, mas da loja e da academia. A academia. É o passo essencial para o É. clube aí poder dar o salto, não é? Depois O até clube vai a queremos... caminho dos 104 anos. Sim, queremos ter ali também uma apresentação a algures, que já combinei, aliás, com o Miguel Rasquinho, o delegado regional do IPDJ, com o Senhor Secretário de Estado, para uma apresentação para a comunicação social, quando as coisas estiverem um bocadinho mais assentes, não sei, eventualmente junho. Falei já com ele sobre isso, para as coisas, mas sempre de uma forma cautelosa, mas sempre avançando e Do transparente. IPDJ e da Associação também tem tido algum apoio nesse sentido, para as coisas avançarem? Apoio. A Associação? Sim, a associação tem estado a par, penso, dos nossos esforços. O IPDJ vai ter que dar uma palavra no licenciamento do estádio, como é evidente, passa por eles. De qualquer maneira, o estádio é feito por uma construtora cujo metade do negócio é feito em França, a construir, entre outras coisas, estádios. E, portanto, sabe perfeitamente a legislação e a construção ao mínimo pormenor dos metros quadrados, todos os buracos que o estádio lá tem, está de acordo com a legislação, portanto penso que não haverá ali grande dificuldade em aprovar o que quer que seja. E o clube não sente que, dando este passo, enfim, estruturalmente, internamente, tem que estar também, tem que dar um salto que ainda não deu, ser mais profissional? Eventualmente, Quando falo em estrutura, sim. desde. E já passou pelo departamento médico, eu recordo-me que há uns anos o Juventude chegou a ter massagista, fisioterapeuta, 2 médicos, que era o Dr. António Sousa e o Dr. Paulo Jaleco. Enfim, e há uma certa. Parece que o passo ainda não foi dado, não é? Profissionalmente falando, internamente. Eu acho que é assim, nós temos feito sempre as coisas somos amadores, já não pode pôr as coisas um bocadinho ao contrário. Primeiro geram-se as receitas e depois criam-se as despesas, mas é assim, tem que haver sempre sustentabilidade naquilo que fazemos, senão acontece o que acontece tantas vezes, é que é assim, estragar uma saúde financeira de um clube ou você vê casos de grandes desgraças que aí há, não é? E as da Zona Sul são conhecidas de vários clubes que tiveram momentos de grande pujança e, enfim, de grande. E outras vezes, de repente, extingue-se. A equipa deixa de existir, são dívidas atrás de dívidas, por causa desses profissionalismos em que chegamos ao cúmulo de situações em que até o apanha-bolas ganha dinheiro, ganha ordenado, não é? Isto não pode acontecer, não é? Isto é ridículo. As pessoas não saberem exatamente nem o que vale o dinheiro, acho que ultrapassa um bocadinho situações de responsabilidade, não é? Pronto. O que é certo é que a gente dará sempre os passos que forem
necessários e Mas admite responsáveis. que é preciso, enfim, andar um pouco mais para a frente, né, internamente. É assim, a gente neste momento, eh, o que é, eu, eu percebo aqui a ideia. A gente vai ter um estádio novo, vamos admitir. Vamos ter um estádio novo, vai ser começado a construir, se as coisas correrem dentro da normalidade e sentar a puxar, porque as coisas estão alinhavadas o suficiente para podermos ter essa perspectiva realista, que o estádio pode começar a construir alguns em outubro, novembro, demorará 9 a 10 meses, portanto será a última época no Santos de Miranda. Essas coisas não são, digamos, ditas com qualquer tipo de sobranceria ou arrogância, que nunca fui uma pessoa com esse tipo de características, mas com realismo e tentando transmitir, não só aos sócios, mas a toda a população, o que é que está a acontecer. E o que é que está a acontecer? Se a gente acha que isto é andar devagar, um clube humilde começou com muitas dívidas, sem apoio nenhum da Câmara, durante 12 anos, zerinho, não é? Como todo o desporto, ao contrário do que se passa com a cultura, e conseguir fazer um estádio, acho que é obra. Outros fizessem outros equipamentos públicos com Envergadura. a mesma Mas outra vai chegar aos envergadura. 10 anos a missão, e já lhe disse que era uma missão no Juventude. Gostava de deixar o clube noutro patamar. É uma missão chegar à década, por exemplo, daqui a 2 anos, e ter o clube projetado a outro nível, depois de ver o estádio feito, e desportivamente e tudo. Sim, é assim, para já Futbolisticamente falando, né? Já falamos das modalidades. para já é assim, eu quando comecei nem sequer era para ser eu o candidato a presidente, havia 3 pessoas envolvidas e eu era a que menos estava com coisa, porque acabei por ser eu, também assumi, acho que era uma pena o clube não explorar o potencial e estava ali em vias de entrar numa situação de irreversibilidade no que toca à existência dele, não é? Pronto, tivemos situações complicadas, não vale a pena irmos lá atrás. Eu estou aqui, eu não sou presidente, eu estou presidente. Pronto, estou enquanto os adeptos e sócios quiserem, e enquanto eu quiser também, já agora, porque eu também sou dono da minha vontade. Aliás, como qualquer homem livre. O meu mandato, eu vou fazer 8 anos, são 8 anos de grande desgaste. Há muitas noites que não durmo mal, a pensar às vezes, né? Sempre questões de dinheiro, como calculo, às vezes de resultados, mas a maior parte das vezes de dinheiro, não é? Porque estamos pujantes e em algumas situações desportivas, nomeadamente, na questão do estádio, na questão de algumas obras que se conseguiram fazer, etc. Mas continua a haver problemas ainda de tesouraria, não tanto estruturais, as coisas corrigem-se e levam-se. Mas às vezes, custa-me, eu nunca devi nada a ninguém, mas uma pessoa estar a dever uma fatura. Mas nesse espírito de missão gostava de deixar o clube Gostava, noutro que nível? o presidente dissesse que não gostava. E acabar até com este sobe e desce, né? Do Sim, campo de sim, eu andar acho. para o Distrital, para o Campeonato de Portugal, um ano ou dois, depois Em deste. relação ao futebol, eu espero que no espaço de algum tempo, o mais curto possível, consigamos ter equipas da formação nos nacionais, porque tem que ser esse o caminho. Porque se temos a nossa equipa no Campeonato de Portugal, não é, nós gostávamos que a nossa equipa fosse alimentada por mais jogadores Até porque os locais. próprios regulamentos dizem isso, né? Que tem que ter uma parte dos jogadores formados localmente. Mas quando dizem Não, localmente, é formado em localmente Portugal. até pode ser um ganês que chegou Exatamente. aos 18 anos e aos Formado, 21 exato. já é português. Mas nesse âmbito, considera que o clube está melhor na formação nos últimos anos? Claro que Cresceu está, um pouco. claro que está, porque é assim, está porque Por tem causa melhores do condições sintético. do sintético, a jogar num pelado não E vamos pode a vir lado ainda a nenhum. melhorar mais. E pode melhorar mais, vamos ter 2 sintéticos, não é? Não um. Temos um sintético, a gente tem falado muito do estádio, esquecemos da academia. A academia vai ter 700 e tal metros de construção, que vai substituir a construção que nós perdemos, que está debaixo das bancadas, que está junto ao sintético, nomeadamente balneários, portanto há uma substituição de uma construção por outra, mas vamos ter coisas mais funcionais, 6 balneários, vamos ter uma sala multiusos para estudo dos miúdos,
pronto, secretaria, o normal, um café, snack bar, enfim, aquilo que toda a gente espera que... Porque o clube neste momento também tem algumas centenas de miúdos todos os dias a treinar, Temos, não é? temos, e é uma grande alegria. Por exemplo, o último jogo à bola, estão se calhar cerca de 1000 pessoas entre os miúdos e os pais, dias com bastante movimento lá no clube, que parece uma pequena cidade. Pronto, isso dá-me muito prazer a verificar isso, e o número de equipas todos, mas é desgastante o número de equipas, e a gente falta-nos meios ainda, temos de ter mais meios de transporte, não temos nenhum. Pronto, a Câmara também não tem, o que também é mau. Também tinha aqui para lhe perguntar justamente isso. Como é que o clube consegue viver mal. sem Repare, transportes nenhuns, não é? nós fomos para o Barreiro em carro particular, uma equipa no Campeonato de Portugal. E a Serpa com um autocarro alugado também. E a Serpa com um autocarro alugado, por acaso perguntei se aquilo que havia no famoso contrato de programa, ninguém nos deu resposta. Eu aluguei o carro, depois de alugar o autocarro é que um dia depois é que vieram oferecer 2 carrinhas, né, a Câmara, mas nesse dia não podia estar, porque é um fim de semana de grande movimento e não podia às tantas, tínhamos que ir em carro particular para a Serpa. Repare que no dia em que fomos de carro particular para o Barreiro perdemos o jogo. Não estou a dizer que fosse por causa do... Mas as reuniões de direção, isso já foi falado ou não? Já fez... Do quê? Do clube não está tão dependente da Câmara em termos de... Olha lá, o está dependente é muito de fácil, autocarros. é comprar carrinhas, então onde é que está o dinheiro? Então, reparo, nós neste momento temos a tal questão financeira. Temos serviço de dívida, isto é, temos que pagar ainda coisas do passado, não é? Obrigações. Temos que o que está em dívida ainda tem que ser pago. Portanto, estamos a pagar coisas do passado. Temos, a gente pensa, a formação dá dinheiro e tal. Se a gente feitas as contas, não dá assim. Eu não Mas vou... em 100 anos não é um problema que não deveríamos estar aqui a falar hoje, não é? Esse das carrinhas. Por exemplo, o clube tem mais de 100 anos. Sim. É caminho dos 104 anos. Nunca ninguém se lembrou disso, não é? Em transportes, carrinhas, Já autocarros. tivemos, depois desgastam-se e... Agora a questão é assim, provavelmente este defeso temos algum desafogo, esperamos ter algum desafogo para colmatar pelo menos algum desse problema. Mas acha que o Covid, repara, que o Covid assassinaram os clubes. É que repare, nós estamos a pagar as taxas de jogo de um ano em que nos proibiram os espectadores, em que perdemos publicidade E porque não não havia receberam de espectadores. qualquer dinheiro, Não cêntimo recebemos. Não recebemos. Mas houve a promessa que recebiam da Federação. Não recebemos. A Federação deu à Associação, a Associação dizia que era com a Federação e acabámos por receber zero. Portanto, a gente nem só não recebeu, como não se pagaram as taxas de jogo, e depois acabei por saber, em dezembro, que afinal as taxas de jogo todas do ano anterior tínhamos que as pagar, 4.000 e tal euros. Não houve um acordo? Houve um acordo, mais para se pagar. 1.000 euros, já pagámos 3 trans, vamos pagar a última. A gente somos cumpridores. Agora, de repente, cair a meio da época, esta época, em que recebemos o que não recebemos da autarquia, ainda desde junho, que já não há qualquer... foi o orçamento, foi isto, foi aquilo outro, foi uma época inteira sem qualquer contributo financeiro da autarquia. Pronto, apoiou-nos quando foi possível dos autocarros e de alguns serviços, mas o que é certo, a questão sempre do orçamento estar adiado, etc., adiou sempre essa questão. E de repente surgirem no meio da época, e a gente tinha as continhas feitas e planeadas, mais 4.000 euros para pagar, que supostamente... E era justo. Então se não nos deixam ter espectadores, é que não ter espectadores... Nunca pensou num empréstimo da Associação, por exemplo, a emprestar o dinheiro, a pedir dinheiro emprestado? A Associação não é nenhum banco, mas enfim... Sim, mas adiantar, né? E depois fazer um acerto de a contas. gente já tinha um empréstimo, porque é que eu ia te criar mais dívida, não é? O clube não pode estar... Eu pergunto isto, se a Associação receber da Federação... Pois, mas não é assim que funcionava. Até um empréstimo não resolve o problema. Repara, quando nos impedem... Assim, eu sou médico, eu não conheço um caso de transmissão, mesmo na fase mais aguda, e hoje em dia, dentro de um campo de futebol, ao ar livre. Pronto. Não há um caso. O que é certo é que estiveram um ano inteiro com as portas fechadas, em que a gente tinha que pagar, afinal de contas, as taxas de jogo, mas prejudicaram-nos nas publicidades, prejudicaram-nos no número de sócios, que se perderam alguns, prejudicaram-nos nos bares, nos torneios, etc., locais onde nós angariaríamos algum dinheiro.
Portanto, eu acho que é um bocado duro que uma pessoa passe, além de nos obrigarem a fechar alguns negócios que são os nossos meios de sustentação. Quando perguntou de onde é que vem o nosso dinheiro, como sabe, temos três estabelecimentos que pertencem à juventude, do qual recebemos rendas. Temos as publicidades. Pronto, e temos sócios, temos mais 1000 sócios pagantes, felizmente, e temos mais algum dinheiro, é evidente. Quantos só sei que o clube perdeu durante a Não sei, pandemia? não lhe sei dizer, mas perdemos alguns, com certeza, não é? E é evidente que Começam agora a aparecer outra vez, não é? agora aparecem outros, alguns um ou outro pode ter desinteressado, isso é pena, mas aparecem novos sócios e temos que fazer uma campanha para angariar mais sócios, porque eu penso que o clube tem dado razões, muito bom futebol, entusiasmo, uma tarde bem passada. Repare que nós acabámos em quarto lugar no futebol, num grupo difícil, aqui da Zona Sul, com equipas com outros argumentos financeiros, em quarto lugar. Se não tivéssemos entrado tão mal no campeonato por causa do Covid, se calhar podíamos estar a lutar com outros objetivos, como no último jogo da época anterior, podíamos ter acontecido tudo naquele jogo, ir para a luta para a Liga 3, Ou até descer, ou não é? até descer, num jogo só. E o que é certo é que nós acabámos em quarto lugar com 25 pontos, com grande mérito, com excelentes jogos. Agora, nesta fase, em 18 pontos possíveis, fizemos 15. Fizemos a melhor defesa desde 1966 de equipas do Juventude Séniores e E das provavelmente equipas mais disciplinadas também, não é? e provavelmente fomos a equipa mais disciplinada de todo o Campeonato de Portugal. Só Aflorou- tivemos uma multa. Aflorou aí há pouco em relação à formação, aos iniciados, não é? A categoria de iniciados que está para subir. Espero que Sinal, sim. o clube precisa, e olhando para os iniciados, por exemplo, e é um bom exemplo, precisa de mais equipas, e quando falou há pouco do clube se agarrar muito à formação, tendo uma equipa no Campeonato de Portugal e podendo chegar a outros lados, precisa de mais equipas a irem aos nacionais, não é? Ter Claro que outra precisa, visibilidade porque e formação dos jogadores. É evidente, porque nos nacionais há outra exigência, não é? Exigência competitiva, outro progresso. Repara, nós no ano do Covid fomos campeões de júniores, não é? Mas ao contrário de todos os outros campeões de todas as outras no fundo, modalidades, e só ali na formação é que a Federação não admitiu subidas. Isto é, nós fomos prejudicados aí, o Juventude foi prejudicado, fomos campeões distritais júniores, depois continuámos e este ano, por acaso, até não correu da melhor maneira. Mas precisamos ter não só os júniores, juvenis e iniciados, espero que os iniciados subam realmente, vão bem encaminhados, mas precisamos ter todos a competir de maneira a ter um grau de exigência semelhante àquilo que a gente está a fazer refletir na equipa sénior. Queremos é ter mais jogadores, porque a gente olha para baixo e conhecendo, como você conhece, muito a nossa formação, em todas as equipas há vários miúdos, vários jogadores que têm qualidade suficiente se continuarem a trabalhar com muito empenho, com muita dedicação e com trabalho árduo, capaz de chegar a uma equipa do Campeonato de Portugal, de uma Liga 3 ou até mais adiante. O clube, isto é o futebol, é mola legal, obviamente, está mais estável, garantiu manutenção. Como é que o clube, e tem algumas modalidades, até já teve mais, já teve outras que não tem agora, né? Basquetebol e outras modalidades. Não estava cá assim. Já pensou em voltarem a essas modalidades novamente ou não? Tem o futsal, neste momento, o vôlei, a ter outras modalidades. Por exemplo, o hockey patins, o handball, isso nunca foi falado. Não pensamos em ter, porque nós não temos como nossa ambição ter tudo, não é? O hockey patins há aí quem faça, do nosso pavilhão não serve para o hockey patins, ginástica eventualmente, desde que tenhamos espaço para isso, já tivemos, neste momento não temos espaço. O basquetebol é feito aqui e bem. Que já falta esse espaço, não é? Porque há muita. Sim, já falta esse espaço. Repara, o vôlei, quando sobe agora para a segunda Divisão Nacional, vai ter que ter mais treinos. Pronto, é um problema que nos causa. Masculino. Um bom problema. Mas é assim, nós neste momento já discutimos essa questão. Acho que não faz muito sentido continuar a aumentar o número de modalidades, é fazer estas com uma boa base, mais atletas do futsal, mais atletas do voleibol, mais atletas de futebol, apostar eventualmente também no feminino nestas modalidades, como também o vôlei é sobretudo feminino, embora o êxito agora tenha sido uma equipa masculina, este subida de divisão, mas para o ano a aposta será feminina.
Mas nas outras modalidades, futsal, futebol, teremos que ter também a componente feminina nestas modalidades e ter a ambição de fazer aquilo que fazemos bem feito. Porque E a ambição de ser o maior clube do Alentejo, eu recordo-me que foi Já somos. dito por si há cerca de 2 anos, numa assembleia, onde eu estava presente e disse que queria fazer do Juventude o maior clube do Alentejo. Já somos. O que é que o faz dizer isso? O que é que faz? Então, Com mais adeptos, mais praticantes, lá temos, mais modalidades? Na modalidade de referência, enfim, não vou dizer, enfim, dos outros clubes do Alentejo, pronto, fomos o que claramente, sem qualquer desprezo para os outros, ficou claramente à frente e destacou-se, enfim, com um campeonato tranquilo. Em número de atletas, neste momento estamos à volta dos 450 atletas. Quando temos aqui falado sobretudo de 3 modalidades, mas temos modalidades individuais, também temos o futebol americano, pronto, perdemos o xadrez, mas se houver mais espaço, lá está com o segundo sintético, aí iremos ter mais atletas, mais modalidades, enfim, mas que façam sentido, e às vezes é mais a modalidade na sua vertente feminina, por exemplo. Mas temos mais atletas neste momento e temos mais património, não é? Em termos patrimoniais, há vários clubes, a maior parte deles tem instalações camarárias, nossas são instalações do Juventude, continuam a ser instalações do Juventude. Ou, no caso do estádio novo, o estádio é do Juventude, os 2,1 hectares onde ele está implantado ou ficará implantado é um direito de superfície perpétuo, ou enquanto durar a atividade esportiva, que é o que está lá escrito, portanto é um direito desportivo para sempre. É um bocadinho como o estádio do Sporting, não é? O terreno é do Sporting. Portanto, é tudo isso que o que leva a dizer que é o maior clube do Alentejo. É o maior. E como é que estão as relações com os outros clubes? Por exemplo, falo do arquirrival, tenho que lhe perguntar, houve relações cortadas há 2, 3 anos, como é que estão as relações? Estão cortadas, portanto eles cortaram relações connosco, portanto, estão cortadas, a gente não cortou relações com ninguém, não é? Como sabe, foi o nosso arquirrival, como me refere, que cortou relações com a Juventude, por causa do... Olha, já nem lembro porquê, alguma coisa, mas... O Lusitano Ginásio Clube, vale a sim, pena dizer. sim, exatamente, portanto, relações mas estão... não, cortou relações, foi o Lusitano que cortou relações com a Juventude, não, a Juventude não cortou relações com nenhum clube. E desde o corte de relações até agora não houve nenhuma aproximação, nem... Aproximação para quê? Pergunto eu. Não. Repara, eles cortaram relações e o mais absurdo é que neste momento eu nem me lembro porquê. E se calhar você também não. Mas agora eles cortaram relações connosco por causa de uma... repara, é um bocadinho como... Agora estamos numa altura que se fala da guerra e tal. Então, eu pergunto isto porque é um bom período para reflexão da época, não é? É um bom período com a bola encostada. Por qualquer coisa, Lana Caprina corta relações. É assim que as coisas funcionam. Acho que não é assim. Até porque é assim. A divisão dos clubes prejudica os clubes. Se os clubes fossem unidos, como muitas vezes a gente tenta ser e bem, E com a associação, Presidente, as relações são boas? As relações são institucionais. Enfim, já tivemos algumas razões de queixa. Alguns arrufos também, né? De uma outra injustiça que eu acho que nos fizeram. Pronto, mas de resto vamos receber aqui alguns jogos do Lopes da Silva, como não podia deixar de ser, com todo o gosto, todo o prazer. Estamos a contribuir e muito para a grandeza da própria associação, através de uma equipa no Campeonato de Portugal, uma outra que se apresta a subir aos nacionais, e com o futsal, que se conseguir, vamos ver se consegue, pode subir também à 3ª divisão, vamos ver, ainda falta saber isso, não é? Mas acho que temos feito um trabalho sério para engrandecer também a associação. Mas o ano passado ficou a sensação, ou pelo menos eu gostava de esclarecer consigo, é ou não verdade que o Juventude não aceitou a final da Taça Distrito no seu estádio? Que foi proposto e que o Juventude não aceitou. É ou não verdade? Final do nosso estádio? Nem me lembro disso. Final da Taça. Estava marcada, segundo os regulamentos da associação, seria no clube que ganhou no ano anterior, que tinha sido o Juventude. E depois ainda foi falado que a final da Taça seria no estádio Santos de Miranda. Nem sei comentar isso.
muito sinceramente nem me lembro. Ok, deixei então aqui para o final o futebol outra vez. Ok. Sei que houve já conversas com os jogadores. Enfim, as coisas estão todas bem encaminhadas ou não? Para a equipa, o treinador disse que 80% da equipa está a contar com 80% da equipa. Sim. Deu carta branca ao treinador para, enfim, para falar com os jogadores que ele entender. Olha, nenhum jogador entrará no plantel da próxima época sem o aval do treinador, como é evidente. É assim que as coisas funcionam e assim, só Mas assim as podem funcionar contratações bem. passam todas por ele, não é? Sim, passam por ele, pelo nosso diretor desportivo, o Sr. Pascoal, pelo Nelson Batista e naturalmente por mim, não é? Mas está tudo encaminhado As coisas estão encaminhadas. Para quê? para manter a equipa. O treinador disse que 80% dos jogadores. Sim, não são 80, são 65, enfim, porque uma outra situação, muito naturalmente, não é agora que se decide, são um pouco mais à frente. Daqui a mais umas semanas é que se clarifica, mas ao contrário da época passada, que começámos com uma equipa muito renovada, não digo demasiado renovada, mas acaba por ter os seus riscos. Esta equipa que vai passar a maioria dos jogadores, pelo menos, não sei se é grande, se é pequena a maioria, enfim, pronto, é uma nuance, mas será uma equipa que não terá qualidade inferior à deste ano. Enfim, será uma equipa, porque os treinadores, a equipa técnica conseguiu cativar muito os nossos jogadores, que quiseram muito, gostaram imenso do trabalho do Pedro Rossiano, começar por nós e pelos adeptos. Ele teve uma empatia fantástica com os adeptos e vamos ter jogadores que vão valorizar a equipa, enfim, de uma forma naturalmente habilidosa e sabendo que temos poucos recursos, mas vamos montar com esses poucos recursos e, como se diz, que não tem cão caça com gato, a gente montará uma boa equipa que certeza valerá mais do que aquilo que o clube de facto gastará com ela. O que é que se pode prometer aos sócios, sabendo que, enfim, o campeonato vai ser mais exigente, há mais descidas São 14 equipas, diretas, descem 6. há jogadores ali que têm marcado, que é normal, portanto fizeram uma Há boa quem diga que época, em sim. termos competitivas, até para outro patamar. O que é que pode prometer nesta altura, que já estamos em fase mais de descompressão e a pensar em férias, sobretudo os jogadores, o que é que se pode prometer aos sócios e aos adeptos? Nada, trabalho e bom futebol. Eu acho que eu não sou de promessas, eu acho que é mais de obras. Há uma coisa que se chama plano de atividades. No outro dia, era necessário o nosso plano de atividades, por acaso a gente não costuma fazer muitos. O plano de atividades de cada secção está sempre na cabeça e nas discussões que a gente faz e nos ajustes que vamos fazendo permanentemente, porque o desporto é um bocadinho difícil. Isto não é propriamente uma mercearia, não é? Para as coisas são É fixas. nessa organização que eu lhe perguntava há bocado, E de facto profissionalizar mais o clube, não é? sim, Tem a mas ver com isso olha, tudo, com essa organização. eu já vi muitos clubes que são muito profissionalizados, profissionalizaram-se de tal maneira que estouraram, não é? E não lhe vou dar exemplos porque seria um bocadinho deselegante da minha parte, mas às vezes quem faz as coisas com inteligência, com amor à causa, fará de certeza bem melhor do que alguns que estão lá por interesse, mas sendo profissionais. E nós temos na direção, em redor das várias equipas, pessoas fantásticas, e eu quero realçar aqui, por exemplo, a secção de vôlei, por exemplo, não é uma coisa que ainda puxo muito, mas tem que puxar, porque eu já lhe disse à sua colega Ana Machado, há fantásticos pavilhões por este Alentejo todo, há muito bons pavilhões. O vôlei tem que ser disseminado, porque é uma boa alternativa para o desporto feminino. Tem que haver mais vôlei, mesmo que seja para não tenham as ambições, mas porque é que não há mais equipas? Se calhar aqui a posição do Juventude pode ajudar a que alguns pavilhões que as câmaras conseguiram construir e dar condições, às vezes fui ao Torrão, tem um excelente pavilhão, há muitos bons pavilhões. Há ainda um certo tabu de algumas modalidades no Alentejo de Acho que se não. envolverem. Acho que não. O que há é medo. É medo. Quando a gente diz, sobe, assim, e agora o que é que vai acontecer? Epá, é assim, quando eu nasci, eu não sabia o que é que ia acontecer, nem ninguém sabe. Não é?
quando a gente casa, quando a gente decide por um emprego, por um curso, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Se as pessoas tiverem medo, então não fazem nada. Eu acho que quando a gente sobe de divisão ou tem um insucesso ou um sucesso, a vida é assim, feita de altos e baixos. A gente quer é que haja mais momentos positivos que negativos. Negativos a gente tenta corrigir e tenta não empolar. E os positivos tenta aprender ainda mais com eles. Porquê? Porque, e já agora aprender com o percurso de outros, que a gente também segue, alguns clubes que seguimos, como algum exemplo que a gente pode copiar, algum modelo, pouco gastadores, que têm mantido situações estáveis, etc., nas várias divisões, e que serão mais, não são aquela varinha mágica, toma lá 1 milhão e vamos subir. Há quem gaste 2 milhões e desceu para o distrital. Portanto, não é assim que se faz o futebol. Não Estamos é assim. mesmo a terminar, já se sabe que em rádio, enfim, o tempo é, é um ladrão, não é? Presidente, 2 questões, muito rapidamente. Sim. Já está planeado, já se sabe quando é que arranca a época futebolística ou não? Em princípio, acho que é dia 6 de agosto. 6 de agosto, porque a primeira jornada, por acaso é a Taça de Portugal, o primeiro jogo oficial é dia 11 de setembro. A primeira jornada é dia 18 de setembro. Última questão, já se sabe, já o disse até mais que uma vez, que está com um espírito de missão, está presidente e não está agarrado a nada, mas como é que gostava de terminar o sonho? Pronto, parece cada vez mais próximo de se concretizar o estádio. Como é que gostava de terminar o mandato, ou chegar pelo menos à década, né? Não sei se depois vai continuar ou não. A década é difícil, porque os mandatos são de 3 anos, portanto tem que ser um múltiplo de 3. Portanto, será os 9 anos para o ano. Depois, se eu tiver, que menciona mesmo se eu tiver intenção e se não me despistar até lá, posso ou não candidatar-me e será por mais 3 anos. É assim que a coisa funciona. Tem funcionado sempre. É evidente. Olha, é assim. Uma preocupação que nós temos é dentro de uma direção que também tem gente nova e que fomos trazendo e que está a fazer um excelente trabalho, continuar a trazer mais pessoas que se interessam muito e que têm amor ao clube e que poderão ou não vir a fazer parte de futura direção ou de futuras direções ou ter responsabilidades em vários setores da vida do clube, que, como disse bem, isto cada vez é mais, isto é um navio grande já. Portanto, isso é uma das coisas que eu gostaria, isto é, deixar algum tipo de princípios, que é não vender alma ao diabo, a sustentabilidade financeira, tentar, ainda não conseguir, nem sei se vamos conseguir assim tão fácil, a dívida zero, ter zero dívida, ainda não chegamos a isso, mas pronto, eu penso que é uma coisa que poderemos lá chegar, ter dívida zero e ter sustentabilidade, porque assim, o futsal, por exemplo, e o vôlei neste momento são administrados até financeiramente à parte e, portanto, eles percebem o equilíbrio, as despesas e as receitas que conseguem gerar. E a pouco profissionalizar mais essas modalidades. Sim, a profissionalização não me obceca nada, até porque, repara, nem na Liga 3 há profissionalização dos jogadores, portanto, porque diabo haveria logo de ser a estrutura a ser profissionalizada e não os intérpretes. Eu acho que o que interessa é fazer bem, é preciso deixar pessoas que nos garantam, pronto, que daqui a 20, 30 anos deste grande leque de gente jovem que se foi, estarão dirigentes do clube nessa altura. Isso é uma garantia que se dá para o futuro. Uma pessoa fica e com descansado. isso tudo sente-se realizado? Não. E depois deixar a academia feita, que já começa a ficar à vista, salvo seja, o estádio feito, e depois, se a sorte também nos acompanhar, os sócios nos ajudarem e até próprias empresas da Évora, ou o clube que merece, até porque o êxito esportivo dos clubes da Évora, seja em que modalidade for, são o êxito também da cidade, é a cidade que se fala lá fora, é o movimento que gera aqui para as lojas, para os restaurantes, para os cafés, para os hotéis, etc., de onde depende muito emprego. Portanto, eu acho que neste momento o que eu ambicionaria também, e que sonho, se não concretizar, olha, paciência, porque não aconteceu,
é de levar o clube a outro patamar. E eu, sinceramente, gostaria... É uma liga profissional. Para já subir uma Liga 3, até com o estádio novo, torna-se... Repara, há aqui qualquer coisa que a gente deve vender, que é uma cidade grande, regional, capital regional, um clube centenário, 103 anos, com história, com cultura própria, e que tem um estádio novo e que tem muitos praticantes e muitos adeptos. Portanto, esta ideia vende-se. Pronto, agora temos que ir consolidando onde estamos, subir para a Liga 3 quando for possível, uma vez que iremos ter um estádio capaz para isso, e depois logo se vê outros voos, não é? Porque a bola, enfim, nada se pode garantir. Mas é evidente que tem ambição, não é? Muito bem, obrigado. Nada, obrigado obrigado por todos os... Fica então aqui a promessa, não vender o clube à alma ao diabo, nunca. E manter o clube com os sócios. Boa tarde. Boa tarde, e é assim que a gente deve caminhar, pronto, porque senão, repare, o clube foi concebido, um grupo de rapazes que se reuniu, não é? E agora o grupo de rapazes, 103 anos, 104 anos depois, continua a haver grupos de rapazes que se reúnem ali e que se identificam com o clube. Eu acho que os grandes emblemas, as grandes tradições na Europa, na América do Sul, etc., que o desporto e o futebol e os grandes valores que consegue transmitem-se a partir disso, não é? Do violontal. Muito bem, obrigado. António Sousa, presidente do Juventude de Évora, faz dentro de dias 8 anos que assumiu e ainda manter-se no cargo. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.